Olá, então vamos dar início aí à nossa aula de hoje. Então aqui a gente vai iniciar a nossa segunda unidade. Então essa é a nossa primeira aula aí dessa segunda unidade. Vamos dar início aí à nossa primeira fase da segunda unidade. Então hoje vamos iniciar aí falando aí de razão e proporção. Então essa unidade a gente vai falar de razão e proporção. Vamos iniciar falando aí das razões, né? O que é razão? Então, para entender, né, o que é razão, a gente tem aí o seguinte, né, temos um conceito aqui da razão. Por exemplo, a palavra razão, ela vem aí do latim, que é ratelio, significa divisão. Então, simplificando, né, resumindo na verdade, quando a gente faz referência a uma razão, a gente está falando aí de divisão, algo que está sendo dividido. Então, a razão ela representa por uma fração, né? Então, a forma da gente representar uma razão aí é através de uma fração. Por exemplo, aqui A sobre B. Então, aqui significa que o valor A está dividindo pelo valor B. Então, a definição, dado dois números A e B, com B diferente de zero, a razão entre A e B representa-se por. Então, lembrando que essa razão aí se dá quando o número, né, é diferente aí de zero. Ou seja, quando eu tenho, vamos dizer assim, que como ela representa uma fração, sabemos que a fração ela tem lá seus nomes, seus termos têm nomes que são o numerador, a gente sabe que é o valor que fica em cima, por exemplo, e o valor embaixo é chamado denominador. Então esse termo é chamado denominador, né, quando a gente se trata de uma razão, ele tem que ser diferente de zero, né, ou seja, então eu não posso dividir um valor aí por zero nessa situação. Então, há duas formas da gente representar. Então, A sobre B é a forma dessa divisão, através desse traço aqui, que significa uma divisão, ou através do próprio, né, sinal da divisão, que é esses dois pontinhos. A, dois pontinhos, B significa que A dividido para B. E lê-se. É razão de A para B. A gente tem que ter cuidado também quando a gente fala de razão. A gente tem que ter cuidado também a qual razão está pedindo, né? Está referindo. Quando a gente fala aí, pega aí por exemplo aí com esse exemplo aí de A e B, a gente pode falar duas formas. Razão de A para B significa que é o A dividido para B, como está apresentado aqui. Mas eu posso também falar, ou seja, pedir a razão de B para A, que aí já seria o inverso. Se eu falo, por exemplo, a razão de B para A, significa que é o valor do B dividido pelo valor A. Então, como eu falei, ela também tem termos, né? As duas maneiras que a gente pode ver essas razões, elas podem aparecer aí pra gente. Então, A sobre B, como eu falei, sobre o tracinho e através do sinal, dois pontinhos que significa divisão. Então, tanto o A e o B, eles são chamados aí, nessa situação, de termos. Então, como são chamados esses termos? Então, o valor que fica em cima, se tratando aí, vamos dizer assim, de fração, né? Então, como se fosse aqui uma fração, então esse valor de cima, que seria, que na fração a gente chama aí de numerador, né? Então aqui ele é chamado antecedente. Então o A aqui, ele é chamado de antecedente. Então, se a gente observar, comparar, considerar aqui dessa forma, o A sobre B, então o valor que fica em cima, não importa se A ou B, é o que fica em cima nesse caso,
o chamado antecedente. Já nesse formato aqui, que é um atrás e outro lá na frente, vamos dizer assim, um à nossa esquerda e outro à direita, então o antecedente é o que fica aqui atrás, o primeiro aqui. E esse valor que fica na frente ou abaixo, nessa situação, nesse primeiro exemplo aqui que fica abaixo, que seria aí o denominador da fração, ele é chamado de consequente. Então aqui nesse formato aqui, o que fica na frente, aqui à nossa direita também, que é chamado consequente, não importa se é B ou A. Então, exemplo, uma orquestra, né, vamos entender melhor como funciona aí a razão, né, através de valores aí. Por exemplo, aqui uma orquestra é formada por 40 homens e 30 mulheres. Então, a orquestra é formada por 40 homens e 30 mulheres. Aí está pedindo o seguinte: qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Então aqui eu não coloquei aquela ordem, né? A gente observa que eu não coloquei aquela ordem de A e B, mas aqui dá para a gente entender qual o valor que representa A e o valor que representa B, né? Sempre, se a gente comparar naquela situação, levar para aquela divisão, o valor que eu falo primeiro é o valor que ficaria em cima, naquele formato que um fica em cima e outro embaixo, ou o valor que fica na nossa esquerda, aparece primeiro aí, a nossa esquerda, e o que eu falo por último, que é o 30, ficaria à direita. Então aqui a razão é formada dessa maneira. Aí como eu estou pedindo aqui a razão de homens para mulheres, a gente viu que razão significa uma divisão, então é a divisão da quantidade de homens, no caso aqui 40, pela quantidade de mulheres, né? Então isso seria uma comparação. A cada 40 homens eu tenho 30 mulheres, a cada, por exemplo, uma certa quantidade de homens, vamos dizer assim, eu posso pegar um exemplo menor, se a cada 40 eu tenho 30, é igual a cada, por exemplo, a cada 4 eu tenho 3 mulheres. Segue essa proporção aí. Então, qual a razão entre o número de mulheres e o número de homens? Aqui já é outra pergunta. Então, é o inverso. Então, se eu quero saber, se eu sei que o número de homens são 40, mulheres são 30, aquilo que eu falei, eu posso pedir a razão de duas maneiras. Eu quero saber a razão entre o número de homens para o número de mulheres, entre o número de homens e o número de mulheres. Quando eu falo isso, é o número de homens, que é 40, dividido pelo número de mulheres, que são 30, que é isso aqui. Agora observe que a pergunta aqui já é diferente. Qual a razão agora entre o número de mulheres e o número de homens? Então observe que eu falei primeiro a quantidade de mulheres. Então é a divisão agora da quantidade de mulheres, que é 30, pela quantidade de homens, que é 40. Então aqui já é totalmente diferente da primeira razão que foi pedida. De homens para mulheres, quantidade de homens dividido por mulheres. Se é mulheres para homens, quantidade de mulheres dividida pela quantidade de homens. Ok?